Eu não vejo isso hoje na juventude de 22 anos, o homem se preocupando com o cavalheirismo de proteção com a sua pretendente, a sua esposa, a namorada. O que você acha que está acontecendo aí? Já não tem mais tantos cavaleiros porque também não tem tantas damas. E quem se deu mal nessa, achando que se deu super bem, foram as mulheres. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu lembro de uma história do meu avô. O meu avô conheceu minha avó, eles começaram a namorar, morava em São Luís do Maranhão, que é uma cidade, a capital, uma das capitais, né, do Nordeste, a capital do Maranhão. E lá era muito quente. Então meu avô, acho que ele tinha 22, minha avó 19, era aquela idade que o pessoal se conhecia mesmo. E logo que eles começaram a namorar, a minha avó, ela fazia aula de francês. Na época era top, né? Então, o que aconteceu? Meu avô foi lá e falou, não, amanhã eu te levo na aula de francês. Então, meu avô, ele foi, sei lá, a aula acho que era 2 da tarde, meu avô foi até o portão da minha avó, ele levou uma sombrinha, né? E conduzia minha avó até a aula de francês. Eles iam andando pela calçada até a aula de francês e esperava ela e depois buscava e deixava ela em casa. Então, ele sempre teve esse aspecto protetor de cavalheirismo com a minha avó, e aí eles se apaixonaram, casaram cedo, né? Acho que casou, ele tinha 23, minha avó tinha 20, um ano depois, e viveram até o final da vida, eles faleceram há pouco tempo. Eu não vejo isso hoje na juventude de 22 anos, o homem se preocupando com o cavalheirismo de proteção com a sua pretendente, a sua esposa, a namorada. O que você acha que está acontecendo aí? Você percebe isso também? O pessoal costuma dizer, né? Já não tem mais tantos cavaleiros porque também não tem tantas damas. É o feedback. Né? Você pega a época da sua avó, como que as mulheres daquela época se comportavam, né? Como que elas se resguardavam. E hoje você não tem nada disso no imaginário feminino. Então, a própria calibragem do comportamento masculino, ela é dada pelo comportamento feminino. Eu tenho uma professora que eu trabalho... Há um espelho, então, um espelhamento. Exato, essa palavra é perfeita, um espelhamento. Então, ainda hoje, quando porque nós homens, a gente é muito... Eu não gosto de generalizar, né? Mas aqui para a gente poder bater esse papo, nós somos muito conduzidos a nos comportar de acordo com o comportamento da mulher. É justamente esse espelho que você disse. Então, quando um camarada hoje em dia ele percebe que a mulher, ela se respeita, ela tem, né, essa mulher é uma verdadeira dama, primeiro que o próprio comportamento dela seleciona o tipo de homem que se aproxima. E se ela tem... Ela é o filtro. A mulher é o filtro. Yuri, esse filtro é tão interessante, o filtro feminino. Será que as mulheres também não estão um pouco perdidas? Total. Eu costumo brincar com o imaginário feminino nos últimos tempos, ele foi apodrecido. Por influências, vou citar o nome aqui dessas mulheres que estão influenciando outras mulheres, que estão jogando elas num limbo e que elas se perdem por completamente, são influenciadoras, são ideologias que jogam elas num limbo em que elas se perdem, elas se desconectam, né, desse feminino e elas passam a entrar numa espécie de guerra e competir com os homens quando não tem necessidade nenhuma de competir. Quando, na verdade, o que fez com que nós chegássemos até aqui enquanto civilização foi a colaboração mútua entre homens e mulheres. Olha, a seleção da mulher, ela foi dada pela natureza no seguinte sentido. Se você pega, por exemplo, a obra do professor português Paulo Finuras, se chama A Natureza das Causas, que trabalha um pouco com psicologia evolucionista, ele vai dizer que a natureza, de certa forma, deu à mulher esse atributo de selecionar. Por quê? Porque o fim, ele entende lá, os evolucionistas, que o fim de um casal é a reprodução. Para ele, né? O fim de um casal ficar junto é a continuidade da espécie. E quanto mais essa mulher conseguia selecionar, era melhor para a espécie, não necessariamente para ela. Ou seja, ela iria selecionar nos primórdios o sujeito que tinha mais recursos, o que era mais forte, o que era mais corajoso e tinha também um quê de generosidade para permanecer do lado dela durante a gestação. Então a mulher, ela tem essa programação, olha, eu não posso estar gestante de qualquer homem. Eu preciso selecionar.
Eu preciso selecionar para o cara acessar a minha intimidade, para ele ser um cara que vai estar do meu lado, assumindo todo o papel e toda a responsabilidade dele. É como se o acesso ao sexo fosse uma espécie de troféu aos melhores. Mas nos primórdios era basicamente isso. Hoje, né, eu não estou aqui criticando ninguém, não é meu feitio, o acesso se tornou para quase qualquer um. Não tem filtro. E isso também modela o comportamento masculino do outro lado. Veja, o que nós homens, nossa geração nem tanto, mas do seu avô, do meu avô, por exemplo, para você ter acesso à intimidade de uma mulher, Yuri, ela tinha que se sentir protegida, respeitada e que aquilo ali seria sério, inclusive a própria família dela. O sujeito tinha ali no começo uma amizade, pedia a mão da moça em namoro, conversava com o pai dela, ter relação íntima, provavelmente depois de um casamento, depois daquele compromisso formado que eles formariam uma família. Olha, hoje, o camarada basta ele ter um celular como o Tinder. Se o cara for mais ou menos boa pinta, não tem problema. Então o acesso foi muito facilitado. Então o cara fala, peraí, mas hoje pro cara assumir um compromisso, ele não assume só em função do sexo, porque o sexo, esse cara que tem uma beleza mediana, por assim dizer, ele vai ter em abundância, com uma mulher por dia, se ele quiser. O que vai cativar esse cara, talvez, vai ser um pensamento de ter algo um pouco mais profundo, uma conexão mais profunda, e ele provavelmente ele vai olhar muito para a personalidade e para o comportamento da mulher, assim como a mulher vai olhar para a personalidade e para o comportamento desse cara. Existe uma feminista, que uma professora minha cita ela, Louise Perry, eu não tenho certeza absoluta do nome, a professora Luciana que sempre cita ela. E ela mesma, feminista britânica, diz: essa revolução, liberação sexual, foi um tiro no pé da própria mulher. No fim das contas, essa feminista que está dizendo, ela fez essa análise e falou, peraí, esse negócio, essa super liberação sexual e tudo, não foi quem se deu bem foi os homens que querem só sexo. Facilitou. E quem se deu mal nessa, achando que se deu super bem, foram as mulheres.